A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes nesta quinta-feira e fez um alerta direto aos aliados do magistrado. Uma publicação que foi postada nas redes sociais, o governo americano acusou Moraes de ser o principal arquiteto da censura e perseguição contra o ex-presidente e avisou o judiciário para não apoiar e nem facilitar as condutas do ministro. Anteriormente, a gestão Trump já havia alertado os magistrados e outras autoridades sobre o risco de também serem enquadrados na Lei Magnitsky, além de outras sanções. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota ao vivo, conectado com a gente, vai trazer suas análises e impressões. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Uma nova postagem das autoridades norte-americanas fazendo um alerta, né? Eu acho que esse texto é bem direto, não há dúvidas sobre o que ele quer dizer. Agora, o questionamento que nós podemos fazer aqui no programa é: qual pode ser o efeito prático desse tipo de manifestação das autoridades americanas? Mota, bem-vindo. O efeito prático é claro e muito grave, Caniato. As sanções Magnitsky são gravíssimas. Elas tornam a vida da pessoa muito difícil. Entre outras coisas, elas complicam uma atividade simples como manter contas em grandes bancos. Donald Trump, por acaso, sabe muito bem o que é isso. Em uma entrevista recente, ele disse que no auge da perseguição jurídica contra ele nos Estados Unidos, ele foi obrigado a retirar o seu dinheiro, centenas de milhões de dólares, de 2 grandes bancos que se recusavam a tê-lo como cliente. É espantoso que diante de um cenário como esse, que diante da possibilidade de sanções como essas, ainda exista quem escolha o confronto. Pois é, comunicado das autoridades americanas, uma postagem feita nas redes sociais, os Estados Unidos acusando o ministro do Supremo de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, que também vai trazer suas impressões, sua interpretação a respeito dessa manifestação. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. A partir de uma manifestação como essa, um alerta feito por um órgão norte-americano, do governo norte-americano, você entende que as autoridades brasileiras que leem um comunicado como esse, você acha que tem um efeito de iniciar um processo de autocontenção, de autorreflexão, pelo menos, ou você entende que não? O negócio é ignorar, possivelmente as autoridades vão ignorar e seguir o curso normal daquilo que eles entendem como certo. Dávila. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência dos Pingos nos Is. Caniato, quando você tem um grande problema pela frente, tudo depende da maneira como você enxerga o problema. Se enxergar o problema, como vem fazendo o presidente da República, como uma questão de posição, de postura, isto significa que a defesa do interesse nacional, a soberania do Supremo Tribunal Federal está acima de qualquer retaliação do governo norte-americano, a coisa vai escalar. Agora, se você está na cadeira de autoridade, ocupando um lugar no Supremo Tribunal Federal ou na presidência da República e olha para essa questão com uma retaliação pessoal, e o que importa neste momento é defender o interesse nacional, você teria uma posição muito mais moderada, focada no interesse e não na sua posição política, na sua postura política. E isso faria, como você bem anunciou, que o poder da autocontenção funcionasse, que as pessoas fossem um pouco mais cumpridoras da lei e da Constituição e menos intérpretes subjetivos e autoritários de coisas que não existem nem na lei e nem na Constituição. Então, tudo depende como será a reação pessoal. Se usar isto como uma posição para escalar o conflito e mostrar que a nossa independência não tem preço, a coisa pode ficar muito feia e muito grave. E pior, candidato, pode acabar extravasando para o país
com, por exemplo, aumento de tarifas, como aconteceu recentemente com a Índia, e aí afeta todos os brasileiros e não apenas aqueles que abusam no poder. Por isso, é preciso monitorar com muito cuidado a escalada da crise. E eu espero que aquelas pessoas que ocupam cargos de responsabilidade entendam e saibam separar o que é pessoal e o que é interesse do Brasil, e não arrastar uma retaliação pessoal numa crise que atinja todos os interesses de todos os brasileiros. Pois é, a embaixada enviando inclusive esse recado, dizendo que está monitorando tudo o que acontece. Deixa eu só retomar com o Roberto Mota um aspecto, daqui a pouco Cristiano Beraldo ao vivo também aqui com a gente. Mas Mota, enquanto alguns acham que uma mensagem como essa pode iniciar um processo de autocontenção, de autorreflexão, talvez alguns integrantes da Suprema Corte possam inclusive iniciar esse processo, um debate interno, sem deixar transparecer para o grande público, mas há quem aposte também numa escalada de tensões, né? Ou até um cenário de revanchismo precisaria ser considerado. Agora, o problema é querer entrar numa disputa com o governo dos Estados Unidos, né? Esse pode ser um problema sério, Caniato. Algumas pessoas no passado já cometeram esse erro. O resultado geralmente não é bom. Mas primeiro eu queria mandar um abraço aqui, Caniato, para o nosso espectador, o senhor Napoleão, que nos assiste de São Lourenço, nos acompanha todos os dias. Em relação a essa questão, eu sempre defendi e continuo defendendo ações baseadas em convicção. Você não deve fazer ou deixar de fazer uma coisa na política ou em atividades do Estado porque aquilo ali é conveniente ou para agradar alguém. Você tem que fazer as coisas baseado na sua convicção. Se você está convicto de alguma coisa, você tem certeza de que aquilo é certo, é moral, que aquilo segue a lei, a Constituição, vai em frente. Agora, eu acho recomendável prestar atenção à linguagem que o governo americano tem usado para tratar dessas sanções contra o Estado brasileiro e autoridades brasileiras. Me impressiona muito o desconhecimento de algumas pessoas que comentam esses acontecimentos sem compreender direito como funcionam os Estados Unidos. Na ânsia de defender coisas completamente indefensáveis, tem gente até dizendo que o Brasil é uma democracia mais forte do que os Estados Unidos. Me desculpem, isso não é correto. Os Estados Unidos são a república mais antiga do mundo. Eles têm a Constituição mais duradoura. Os Estados Unidos têm as forças armadas mais poderosas. Os Estados Unidos têm a indústria cultural mais forte do mundo. Eles têm as melhores universidades. Os Estados Unidos são o país que tem o maior número de ganhadores do Prêmio Nobel no planeta. São mais de 400 prêmios Nobel. Os Estados Unidos são um país livre, estável e seguro, onde todo mundo pode buscar a sua própria felicidade, como está garantido na Declaração de Independência. Até os comunistas brasileiros, quando querem descansar, pegam um avião e vão visitar o Mickey. Cristiano Beraldo ao vivo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Excelente noite a você. Os Estados Unidos enviando esse recado a integrantes da Suprema Corte, falando ou sugerindo que não haja um bloco ali de apoio ao ministro Moraes, sinalizam para a possibilidade de imposição de novas sanções. E também o órgão, nessa postagem, disse que o governo segue monitorando tudo. Enfim, recado mais claro do que esse, impossível, né, Cristiano Beraldo? Fica a dúvida sobre a repercussão e a maneira como essas figuras devem se posicionar a partir de agora. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, quem avisa, amigo é. Esse é o ditado, né? Todos nós aprendemos isso já desde criança.
E o que acontece agora é que os Estados Unidos estão avisando o que eles vão fazer caso haja uma conduta por parte de brasileiros que estão numa posição de poder que contrariem as convicções norte-americanas, especialmente naquilo que tange a imposição de penalidades para empresas e pessoas norte-americanas. Há muita euforia aí, muito mimimi nas redes sociais da turma da esquerda e também os comprometidos do Centrão, que vem dizendo que a atitude do governo americano de impor sanções ao ministro da Corte brasileira constitui uma ameaça à nossa soberania. E não há ameaça nenhuma à soberania do Brasil. O que houve por parte do governo americano em relação ao ministro Alexandre de Moraes foi uma sanção pessoal, em relação à qual o ministro pode simplesmente cortar todo e qualquer laço com os Estados Unidos e a vida dele vai seguir sem absolutamente nenhum tipo de problema. E os Estados Unidos está dizendo, quem endossar um comportamento que contrarie valores que os Estados Unidos, a nação norte-americana, preservam há séculos, porque a gente precisa lembrar, né? O Mota estava falando dessa comparação de democracias, a Constituição norte-americana tem 250 anos. E a Constituição brasileira e as constituições brasileiras e as circunstâncias em que foram escritas as nossas constituições. A de 88, por exemplo, foi uma Constituição para curar um trauma. Vamos nos proteger dos militares. Quer dizer, já tinha acabado o governo militar. E aí o que tivemos? Uma Constituição que só fala em direitos. Todo mundo tem direito a tudo, inclusive em desrespeitar a Constituição. É isso que estamos assistindo. Só que a diplomacia norte-americana, ela não está a passeio, ela não é míope, ela tem um papel a cumprir e está cumprindo o seu papel, inclusive fazendo a gentileza de avisar quais serão as medidas tomadas pelos Estados Unidos em relação aos indivíduos, não ao Brasil, aos indivíduos que se juntarem no esforço para cruzar uma linha que afeta empresas americanas e cidadãos norte-americanos. Pois é, agora, Dávila, queria que você também discorresse sobre um discurso recorrente quando a gente fala da atuação de Eduardo Bolsonaro e também do Paulo Figueiredo. Eu acho que é preciso reconhecer que há e que houve um trabalho deles para levar ao conhecimento das autoridades americanas o que tem acontecido aqui no Brasil em várias frentes, né? Não é somente ligado a Jair Bolsonaro. A gente poderia falar também da questão que envolve redes sociais, enfim, as medidas que foram tomadas pela justiça brasileira. Pois bem, mas o que você acha dos integrantes do governo? O que é preciso considerar quando os integrantes do governo tentam atribuir e imputar toda e qualquer mensagem do governo norte-americano à responsabilidade de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo? Como se o governo dos Estados Unidos não tivesse meios também para monitorar o que acontece aqui no Brasil. Caniato, é uma interpretação infantil. É uma interpretação de países como o nosso, que nós achamos que o poder é sempre personalista. No Brasil é mesmo. Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal. Cada um interpreta a lei e a Constituição de acordo com a sua convicção. Nos Estados Unidos não funciona assim. Nos Estados Unidos, a lei é cumprida de acordo com todo um processo, normas institucionais. Então, por mais você pode ter informações, e o governo vão ter várias fontes de informação para entender, ler o cenário. Mas a decisão do governo americano é baseada na defesa exclusiva dos problemas norte-americanos, dos interesses norte-americanos. A questão com o Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky, tem a ver, sim, com empresas norte-americanas que foram tratadas de maneira subjetiva e autoritária por esse juiz. Foi o caso da intervenção na questão do X, como já lembramos aqui, o Starlink, que era uma outra empresa, só porque tem o mesmo acionista, pagar por uma outra empresa. A repressão, a censura prévia, tirando pessoas de rede social, o juiz achando que pode atingir cidadãos americanos nos Estados Unidos com uma decisão aqui. Então são aberrações que aqueles que entendem as evidências, olham a política pública, vão tomar a decisão baseada nisso. Nos Estados Unidos
Não é um país de terceiro mundo que você chega lá, liga para o presidente e fala assim, tá legal, agora eu vou dar uma ajudinha pro meu amigo aí no Brasil e vou tomar uma decisão assim. Isso não existe nos Estados Unidos. Então, assim, na verdade, uma ilusão achar que lá um indivíduo faz a cabeça do presidente dos Estados Unidos e ele sai tomando decisão. Não é assim. Existe todo um filtro de como essa discussão é liderada, quais são as consequências e por que se deve tomar essa decisão e não outra decisão. Então, num lugar onde há instituição forte, onde há o respeito às regras do jogo democrático, o processo decisório é totalmente diferente no Brasil e em outras democracias falhas, que na verdade é só você fazer a cabeça daquela pessoa que tem o poder da caneta e ela toma a decisão do jeito que ela quer e não vai prestar conta para ninguém. Olha as decisões monocráticas, que absurdo. Olha a história de qual é o lugar, qual é a democracia do mundo na qual um juiz é, na verdade, o julgador, vítima e investigador do caso. Então, são coisas absurdas que só existem no Brasil. Então, em país civilizado, onde tem democracia avançada, sólida, essas coisas não existem. Então, por mais que um e o outro gostem de falar, não, que eu tenho influência no governo americano, isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora, o que deveria fazer, Caniato, este alerta dos Estados Unidos, deveria fazer com que nós paremos para pensar o que é que nós temos de fazer para fazer voltar a valer as regras do Estado de Direito e democracia, isto é, liberdade, respeito às liberdades individuais e o cumprimento da lei. É isso que nós queremos. Não é muita coisa. Então isso deveria servir como sinal para os poderes constituídos simplesmente dar um freio de arrumação, olhar para a situação e dizer, vamos fazer cumprir a lei e vamos respeitar as liberdades individuais. Se isso acontecer, eu tenho certeza que a lei Magnitsky vai ser suspensa, porque não faz o menor sentido. Então, não use isso como ingerência na soberania nacional. Use como um alerta para nós olharmos para os nossos próprios problemas e enfrentar os nossos próprios problemas e nós mesmos encontrarmos as soluções para resolver esse imbróglio que nós mesmos nos metemos. Pois é, e aí há várias reflexões a respeito do que pode acontecer, por exemplo, quando a gente olha para a Suprema Corte Brasileira. As pessoas que entram na internet, principalmente no dia de ontem, se depararam com uma série de notícias que indicam que um ministro muito importante da Suprema Corte estaria pensando seriamente, cogitaria deixar a Corte após o vencimento do prazo da presidência. Bom, por essa informação vocês já sabem de quem eu estou falando. Essa é a informação indicada por vários sites e vários jornais. E aí é preciso considerar sobre um conceito que o Dávila, em um programa, tratou, quando a gente fala, né, Dávila, daquela saída honrosa, né? Porque, assim, toda e qualquer medida que vier a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal pode ser interpretada como um receio, um medo, retroagiram, se encolheram porque os Estados Unidos deram aquele ultimato, né? Eles estão com receio da Magnitsky. O Mota, assim, naturalmente que esse recado eu acho que força qualquer um a pensar sobre os seus atos, né? Bem, o que a gente fez de errado? É possível consertar? Vamos, a partir de agora, adotar uma nova estratégia? Mas como fazer isso sem atentar contra a imagem da própria instituição? Eu não sei responder essa pergunta, Caniato. O que eu sei responder, o que eu posso dizer é que não é vergonha nenhuma mudar de opinião. Não é vergonha nenhuma recuar. Não há nenhum demérito em reconhecer, olha, entramos num beco sem saída. A gente vai ter que dar uma volta. Isso é parte da política, é parte natural da política. E vocês podem dizer, mas a gente não está falando da política, Mota. Nós estamos falando de juristas, de lei. Pois é, meus amigos. E aí mora o problema. Mais uma vez, eu vou dizer, nós estamos sofrendo um bombardeio de notícias, de informações que cria uma espécie de cortina de fumaça. São muitas coisas misturadas aqui. O que é importante lembrar é o seguinte, a Lei Magnitsky, ela foi criada, ela teve origem no caso de um
russo que denunciou um escândalo de corrupção e foi preso injustamente e morreu na cadeia. Os Estados Unidos criaram essa lei como uma forma de sancionar pessoas de outros países que estejam envolvidas em violações graves de direitos humanos. Isso é a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky não interfere no funcionamento de um país. Como o Beraldo muito bem disse, é importante a gente sempre lembrar isso. Aquelas pessoas que ficam acusando os Estados Unidos de violar a soberania. Os Estados Unidos não estão violando a soberania de ninguém. A Lei Magnitsky é uma lei americana, aprovada pelo Congresso americano. E ela diz o seguinte: se você violar, ou se nós considerarmos que você viola direitos humanos, você não vai mais fazer negócios com os Estados Unidos ou com entidades que, de uma forma ou de outra, fazem negócio com os Estados Unidos. O Brasil podia aprovar uma lei assim. Nada impede o Congresso Nacional de aprovar uma lei dizendo, olha, se nós considerarmos que você aí da China ou da França ou de Portugal, que você violou direitos de alguém, você não vai mais fazer negócio com o Brasil. Ué, esse é o privilégio do Brasil. É sempre bom lembrar isso, porque a gente, às vezes, entra numa discussão meio sem sentido. É como o Cristiano Beraldo disse também, muito bem. Não gostou da Magnitsky, ignora. Segue a sua vida. Eu já contei, não sei se eu já contei aqui, há muito tempo atrás, quando eu estava na iniciativa privada, conheci uma pessoa na iniciativa privada, imagina isso, Beraldo, que era comunista. Comunista mesmo, de carteirinha. Foi o primeiro comunista de carteirinha que eu conheci, filiado ao Partido Comunista. E eu achava engraçado, porque eu nunca imaginei que um comunista ali no meio dos negócios, mas comunista, convicto do comunismo. E eu me lembro que 3 ou 4 meses depois que eu conheci, eu estava vendo as redes sociais e deparei com uma fotografia dele com os 2 filhos, uma orelhinha do Mickey. Ele estava na Disney. Eu me lembro da minha surpresa, comentando com os meus colegas da época, olha só, pode isso? O cara é comunista, ele está na Disney. Então, assim, você quer abrir mão de uma parte dos benefícios da vida moderna? É seu direito. Fique à vontade. Eu recomendo isso também a essas pessoas que estão usando um tom violento, anti-americano. Pare de usar computador. Porque tudo que está aí é tecnologia americana, companheiro. Devolve o seu celular, esquece rede social, para de andar de avião, ou pelo menos escolha a marca do avião, para de tomar Coca-Cola, não vai ao McDonald's. É preciso ter um mínimo de coerência com o que a gente fala e o que a gente diz. Então, é importante lembrar isso, Caniato. Respondendo a sua pergunta mais uma vez, eu não sei o que deve ser feito. Mas não há vergonha nenhuma, não há demérito nenhum em mudar de opinião, em mudar de caminho, em mudar de trajetória, especialmente quando essa mudança traz a justiça, traz magistrados para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, longe da política, principalmente da política eleitoral. Pois é, várias mensagens aqui, pessoas que acompanham a nossa programação. Sandra Regina, o apresentador está com medo de falar o nome do ministro? Não, Sandra, é que acontece o seguinte, é uma informação de bastidor, certo? Não é uma informação confirmada, não enviaram uma nota com essa informação. Trata-se de um portal que tem um contato dentro do STF, então a gente está tratando com suposições, né? É uma tese, uma teoria. Então eu não posso cravar que é aquele ministro que está com medo porque família tem casa lá. Não, dizem, né? Então por isso que eu estou... opto em não revelar o nome do ministro. Não é receio não, mas simplesmente é preciso ter o devido cuidado, inclusive na profissão de jornalista e apresentador aqui. Davi, lá, quando a gente fala de saída honrosa, né, é preciso olhar para as estratégias de comunicação e também a maneira como os integrantes dessa instituição deveriam proceder quando identificassem um erro ou pelo menos quisessem mudar de postura. Como fazer isso sem assinar a derrota ou assinar o termo? Sim, eu errei. É muito simples. Na verdade, é quase uma mudança sutil, Caniado. Simplesmente seguir o conselho, por exemplo, do grande Frederic Bastiat. O Frederic Bastiat dizia o seguinte:
A missão da lei é não oprimir as pessoas e respeitar a propriedade privada. É só fazer isso, Está tudo na Constituição. Fala assim, olha, a partir de agora nós vamos olhar com o rigor da lei, respeitar o artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, seguir aí com respeito à liberdade individual. Acabou, a vida volta ao normal. Então, assim, não é muito difícil. O que nós estamos pedindo é a coisa mais simples do mundo. Vamos voltar a honrar e respeitar a Constituição, as suas cláusulas pétreas, a lei, e parar de legislar de acordo com convicções próprias. É isso que a gente está falando. É só isso. Não é muito difícil. E o importante, Caniato, é que alguns poucos ministros na Suprema Corte já mostraram este incômodo com esta visão unilateral de cada um sobre o que é a Constituição e cada vez se distanciando mais do texto constitucional. Então já existe ali, inclusive, pares deste ministro alertando que parece que nós já fomos longe demais com essa maneira subjetiva e arbitrária de interpretar a lei e a Constituição. É só isso, não é um recuo gigantesco, não é uma virada de 180 graus, é apenas voltar a ser uma corte constitucional, respeitar o que está na Constituição, as liberdades individuais, o direito à propriedade privada, e é isso, e tocar a vida para frente. Não é tão difícil, não é um recuo tão grande. O recuo muito maior é se fosse uma disputa política, mas o que nós estamos falando aqui é apenas para a Suprema Corte voltar a ser uma corte constitucional que cumpre a lei e a Constituição.